Beleza. Ótimo. Boa noite, então. Estamos na quarta semana, ou iniciando a quarta semana da primeira disciplina da pós em Teologia e Bíblia. Graças a Deus, ainda todos estão vivos, né? Não. Até o seu Paulino está aqui hoje. Isso é bom. Bom ver o senhor. Ah. Quem sabe o senhor abre o microfone. Agora sim. Agora bem. Temos mais gente nova aí. Temos o Tiago, que também está no meio das águas termais de Marcelino Ramos. Ótimo. O Matheus lá do norte. Beleza. E aí, o que tem a ver Gênesis com João e com Efésios? Quem quer fugir um pouco da raia? Um Deus presente. Um Deus presente. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, o quê? Isso é o catecismo de Lutero. Mas o que significa isso, um Deus presente, José? Que não importa o estado que o homem esteja. Esse é o Deus que vai ao encontro do ser humano. Certo? É isso, dona Sônia? O pessoal está fugindo. Não está ouvindo. Dona Sônia, a senhora quer falar um pouco ou não? Ou só o sorriso é o suficiente? Eu fico envergonhada. Mas eu li os comentários dos colegas, né? E não me entusiasmei muito na minha resposta lá, né? Mas gostei bastante de ter lido, né? Até agora há pouco ainda estava meditando nas questões dos colegas, né? Então, toda essa visão que vocês têm, né, da palavra de Deus, para mim ainda é muito difícil, mesmo conhecendo, aplicando, né? Trabalhando com os jovenzinhos, mas ainda é difícil para mim, sabe, Clóvis, escrever mesmo, pôr no papel. E até falei da questão do mapa conceitual da última aula, eu trabalhei bastante com mapa conceitual, só que sou da área técnica, né? Então é muito diferente desta área agora, né? E você expressar por escrito é muito diferente. Então, apesar de eu ser professora, aposentei no passado, né? Mas, assim, é um discurso muito novo para mim, muito novo. Então, fiquei um pouco com medo dos termos técnicos, eu estou correndo atrás, estou lendo, né? Está tudo aqui, ó, rabiscadinho, está tudo bonitinho aqui, né? Mas eu sou muito devagar, muito lenta. Então, eu tenho que ler, reler, consultar a Bíblia, as Bíblias, né? Até fui na Bíblia de Jerusalém que eu tenho aqui, acho que eu comentei da última vez, né, que está escrito ela, a mulher esmagará a cabeça da serpente, né? Então na Bíblia católica, que é essa versão latina, né, a Vulgata, Vulgata, né? Então eu corro atrás desses detalhes ainda e para fixar, então é novidade, né? Estou tendo que, talvez tenha que fazer a disciplina outra vez, não sei. Que nada, que vocês lembram que comigo as pessoas são salvas por obras, tá? Não pela fé. Você já me conhece, você foi já minha aluna em outros momentos, né? Sim, Clóvis. Inclusive, eu fiz um livro, A Dinâmica da Santificação, com você. Era pergunta e resposta, e eu nunca tinha conhecido Deus daquele jeito, assim, foi assim que eu conheci Deus, né? Tão maravilhoso. Ele vindo a nós, ele fazendo tudo, né? Então, volte e meia, a gente no dia a dia cai nesse de tô cansado, esforço, daí lembro, não, calma, Sônia, né? Se apega às promessas de Deus, eu posso tudo naquele que me fortalece. É Deus que me fortalece. E, enfim, também li, na época, o livro Neemias, né?
A gente estudou muito em cima do livro, imagina, isso faz quase 40 anos atrás. Não, Né? não faz tanto não. 35 anos, por aí. 35, sim, quase 35, isso é verdade. A senhora está se lembrando do Barbier Neemias, né? Era a história de alguém que restaura, então, Israel como nação, para que Esdras possa colocar novamente a palavra de Deus no meio do povo, né? Essa é a história ali, né? Que legal. Mas, Sônia, minha pergunta não foi para você se lamuriar no sentido acadêmico, mas a minha pergunta foi para você confessar, como nós, né, essa certeza de que o José mencionou. A última palavra sobre nossa vida não é nossa, é de Deus. É isso que a gente está aprendendo aqui, né? Quem, por exemplo, participou no culto final de semana, viu a história de Ezequiel 37, onde um vale de ossos ganha vida. Quer dizer, não sei se vocês ouviram isso, né? Não sei se alguém meditou sobre isso, mas é exatamente isso que a gente está querendo reforçar, né? Por isso a palavra é dele, não minha. Você foi muito feliz, né? Tudo posso naquele que ele que me fortalece, não sou eu, né? Isso é um alívio. Esse alívio que, quando eu conheci a igreja luterana, vinha da católica com aquele peso, com a culpa, o que eu faço, eu não conseguia nada, só via dificuldades, né? E aí esse alívio de não sou eu que faço, é Deus que faz tudo. Até você falou assim, eu só posso recusar. Eu nunca esqueço essa palavra, eu só posso recusar. É a única coisa. É verdade. Tá? Essa Deus está correndo atrás da gente o tempo todo, ele está aqui agora, ele vem de várias formas. Perfeito. Esse de várias formas, vamos ficar um pouquinho mais claro, tá? Esse é o grande ponto aqui agora, tá? Hubert, por favor. Oi, pessoal. Primeiro, boa noite para quem não tinha dado ainda. Fiquei muito feliz em ler os trabalhos que vocês encaminharam ali. Só uma coisa que talvez seja uma das questões mais difíceis para nós aprendermos, e foi uma das coisas que, quando eu estava fazendo minha dissertação, meu professor bateu muito em cima dessa tecla, é de nós conseguirmos olhar os textos que são nos apresentados para estudar, não com base naquilo que nós cremos, mas deixar o texto falar para nós. O meu professor usava a expressão não olhar de dentro para fora, quer dizer, não pegar a visão da minha igreja e querer colocar a visão da minha igreja em cima do texto, mas deixar com que o texto fale para mim, para eu ver até que ponto a minha igreja está certo, até que ponto aquilo que está sendo ensinado na minha igreja, independente se eu sou luterano, se eu sou qualquer outra igreja, como no meu caso, o professor Prunso também, a Sônia também é luterana, quer dizer, tentarmos não olhar com o nosso olhar da nossa igreja. Isso, para mim, é o trabalho mais difícil que tem para nós fazermos, que seria, na verdade, nós nos esvaziarmos da nossa doutrina e deixarmos o texto falar para nós a partir daquilo que nós estamos estudando. Então, assim, eu senti em vários trabalhos de vocês, tanto luteranos como não luteranos, aquele olhar da sua posição de igreja. E eu não coloquei em nenhum de vocês essa observação em cima, porque eu queria fazer exatamente esse comentário hoje de noite com vocês, para que ninguém se sentisse, e eu estou fazendo de geral, para que ninguém se sentisse assim, milindrado por isso, porque esse é um problema que eu enfrentei muito quando eu fiz a minha dissertação, e que provavelmente vocês vão enfrentar também na hora de fazerem esse trabalho aqui de pós, onde vocês terão que tentar deixar o texto falar para vocês. E é isso que a gente está, então, trabalhando. Eu estou tentando trabalhar com vocês, pessoal. Quem fez isso, professor Hubert, foram os irmãos de Bereia com Paulo, né? Quer dizer, hoje, hermeneuticamente falando, e nós somos uma disciplina de hermenêutica, quem é que interpreta a história da criação, onde se resgata a dignidade do ser humano? Se você não tiver o Novo Testamento, você não consegue identificar, né? Então, nós identificamos, né? Uma das vantagens que vocês e eu temos como hermeneutas hoje é que nós temos o Antigo e o Novo Testamento já. Nós não estamos vivendo no Antigo Testamento.
Nós estamos vivendo já o Novo Testamento. Por quê? Porque o Testamento já está disponível no Novo Testamento para nós. Né? Então, quando eu sei que o meu Redentor vive, ou a semente da mulher vai ser o Salvador, para nós é muito fácil conectar. Mas se estivéssemos vivendo lá no tempo de Jó, com toda a sua experiência, né? Então, para muita gente, né, ainda a limitação é hermenêutica, né? Aprender a deixar o texto falar, que é a autoridade. A autoridade é o texto. E isso vai habilitar vocês a avaliar, né, com base no texto, aquilo que é pregado hoje. Vocês não vão avaliar com base na experiência de vocês. Tanto é que Deus não vai avaliar a gente no dia do juízo final com base na experiência que ele tem conosco. Qual é a base da avaliação de Deus para com a gente? A obra de Cristo. A própria obra dele em meu favor. Tá? Então ele não vai contabilizar meus pecados e ele não vai... Aliás, quem vai nos salvar no último dia? No dia que nós vamos ressuscitar? A minha fé ou a palavra de Cristo que vai fazer a gente levantar? O que vocês acham? Quem quer falar? Vai ter fé no último dia ou vai ter uma pessoa nos chamando da morte para a vida? Ilmo, quer abrir o microfone? É a palavra de Cristo, né? É ela que vai nos chamar da morte para a vida. Isso nós aprendemos lá em Gênesis 1. O pó era pó, mas de repente o pó teve vida. É mais um aprendizado que a gente tem, que não é o que está dentro, como o professor Huber menciona, não é o que está dentro de nós que vai dar créditos junto a Deus. Tá? Se nós temos algo, é porque nós recebemos algo. A fé é um dom de Deus. Ela vem da parte de Deus para nós, né? E as histórias bíblicas, e isso é uma coisa hermenêutica importante, vocês perceberam que lá em Gênesis tem uma promessa. Só que é uma promessa não para um futuro. A promessa já ocorre para a mulher e para o homem, desde Adão e Eva, certo? Quer dizer, Deus pode fazer uma coisa do futuro no presente? Tanto é que nós já estamos no céu em Cristo, mas por nossa condição humana ainda nós estamos aguardando o último dia, quando ele vai separar o joio do trigo, né? Aliás, nós vamos viver aqui mesmo, né? Nós não vamos sair daqui. Só que nós vamos estar com Cristo. Aonde? Bom, não me pergunte. É aqui, porque essa é a vida que Cristo nos deu. Onde é que é o céu? O céu é onde está Jesus. Tá? Nós não temos uma ideia de nós irmos para as nuvens, né? Essa é uma visão desse mundo imperfeito para o mundo perfeito. É o mundo que Deus criou. Quem tornou ele imperfeito é o coração do homem. Tá? O mundo continua sendo criação de Deus e bom. Então nós temos que lembrar a história de Deus com a gente. Tá? Então nós vamos sair daqui. O céu, justamente como o apóstolo Paulo diz, é lá onde Jesus está. E isso acontece no culto, quando Jesus está presente com nós e ceia com a gente. Ele é o testador e o testamento. Ele se doa no pão e no vinho, no corpo e no sangue dele. Ele está presente. E isso é uma das coisas que a gente perdeu um pouquinho, porque a gente racionalizou. A razão não entende que um vale de ossos secos pode ganhar vida. Mas é isso que aconteceu em Ezequiel 37. É isso que Jó pode dizer. É isso que a mulher no poço pode dizer. É isso que Paulo pode escrever para os cristãos de Éfeso, que nem judeus eram. Eram pessoas sem conhecimento bíblico do Antigo Testamento. Aliás, isso é uma das coisas importantes. Em João, Jesus está presente. Eu sou a água da vida. É a voz de Deus falando. É uma pessoa. A palavra é uma pessoa. Jesus é a pessoa. Em João, em Efésios, você não tem Jesus presente. É Paulo dizendo que é o quê? Aí tem toda a descrição da armadura, que não é nossa, é o próprio Deus. Porque ele disse que é assim, né? E a conexão está onde ele disse que nós nasceríamos de novo. Então, olha só, é a mesma mensagem dita de forma diferente. E bonito. Muito bonito, aliás. Tá? Você perceber que pessoas que não conheciam nada da revelação a Adão e Eva já tinham esquecido, o mundo já tinha esquecido, e de repente estão ouvindo falar do ressurgir, né, que são os cristãos de Éfeso, ou da região de Éfeso. Né? Eles são seres humanos também. Eles foram criados por Deus.
Eles não são cristãos de uma igreja, né? Lembrando sempre que o aspecto... O que é missão? Missão é Deus indo ao encontro do ser humano, não é a igreja. A missão é o reino de Deus se fazendo presente. Isso é interessante e isso é fundamental. E essas 4 leituras que vocês fizeram, e elas vão, de certa forma, nos ajudar a entrar nos outros textos, vocês vão fazer exegese, vocês vão ampliar isso, tá, Sônia? Então não te preocupa com a quantidade, tá? Te preocupa com a qualidade do texto. E é isso que vocês exercitaram agora. Eu gostei também muito das reações. Tá? Eu fiquei feliz, né? Claro, vocês estão aprendendo. Nós não estamos aqui para dizer que é bom ou ruim, melhor ou pior. Né? Vocês são adultos, todos somos adultos. Nós estamos sabendo o que estamos fazendo. Nós estamos numa pós. E numa pós a gente vai ter que assumir certa responsabilidade de ter coragem para dizer as coisas. E é isso que a gente está fazendo aqui. E eu fiquei muito feliz. Eu li algumas aí, a gente ficou... Não li consegui todas, né? Esse é o papel do professor Hubert, né? Mas a gente fica muito feliz que vocês estão reagindo. Esse testemunho eu estou dando para os outros professores que vêm pela frente, né? Vocês vão pegar mais professores, mas pelo menos mais 3, né? Que excelente. Vocês vão ter, digamos assim, uma bela oportunidade para aprender de fato a palavra de Deus, né? E assim por diante. Algum comentário sobre a tarefa? Nós queremos agora conversar ainda um pouquinho sobre o que vem pela frente, que é o que mais importa, né? Que é a P2, né? Mas isso temos tempo ainda. A minha ideia é até às 8, mais ou menos, tá? Alguém quer comentar da sua interação? Sim, Paulino? O senhor abre o microfone. Está me ouvindo? Ouvindo bem. Ok. A Sônia falou ali de uma percepção que ela teve. O que mais me impactou nessa história de João, e por coincidência, muito feliz coincidência, 15 dias atrás eu tive que ministrar um culto, porque o pastor estava de férias, e eu levei lá um vídeo da mulher samaritana, lá do Joseph, e nós discutimos essa questão da mulher samaritana na congregação. Fiquei feliz de ter já antecipado ao estudo. Mas o que mais me impactou no estudo foi a questão de Jesus ir viajar, fazer uma viagem daquela, aí ir procurar uma mulher para falar com ela. E aí me lembrou de Deus procurando Adão e Eva depois deles terem caído em pecado, e podia ter dito, olha, já que vocês fizeram, que se danem. Mas não, Deus foi lá procurar o Adão e Eva, e Jesus vai lá procurar aquela mulher, e quando ela disse que já esperava o Messias, e ele se coloca como Messias, né? Isso, para mim, foi uma coisa muito importante. Quer dizer, eu, né, como um ser humano, pecador, tenho hoje, isso ficou muito forte em mim, de ter um Deus que, apesar de tudo, está à minha procura, está atrás de mim, tentando me salvar. E eu fiquei muito feliz com esse insight que eu tive, né? Uma coisa que me impactou muito. Né? Um Deus que demonstra o seu amor de verdade. Né? Isso foi muito legal. Eu comecei no dia 9, tive dificuldade, acessei a plataforma no dia 13, fiquei meio perdido ali no meio daquilo tudo. Graças ao pastor, o professor Hubert foi me orientando e eu fui me situando, né? A dificuldade de um homem de 76 anos acessar a tecnologia, né? Os mais antigos aí devem me entenderem. Depois me perdi no meio daquilo tudo, mas hoje eu consegui melhorar. Não consegui, nesse estudo de agora, a mensagem que eu passei, trabalhar bem o aspecto de Efésios, né? Tive um pouco de dificuldade ali. E hoje eu já estudei mais um pouco dele, né? Tenho uma compreensão um pouco mais abrangente. Mas eu acho que a gente vai sair, né? Eu estou fazendo um esforço, acredito que a gente chega lá. Ótimo, seu Paulino, mas o senhor captou bem, né? O apóstolo Paulo diz algo parecido lá em Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue, certo?
Então, é o que acontece. Adão e Eva estavam escondidos não porque eles queriam um salvador. Eles sabiam muito bem que eles tinham pecado. Só que a concepção de Deus tem que repetir a lei e o evangelho. Ninguém conhece a lei e o evangelho a não ser pela palavra. Há um resquício da lei no coração da gente. Então, quando a gente julga as pessoas fora da igreja, a gente, infelizmente, está jogando fora aquilo que Deus fez com a gente, que é vir ao encontro da gente. Não foi isso? É isso. Exatamente. Quem foi batizado? Eu fui batizado na infância, 30 dias depois que eu nasci. Essa é a melhor forma de eu aprender, e eu tenho a vida toda para aprender como Deus, sem o meu entendimento, eu não preciso entender, e realmente eu não entendo esse Deus que faz isso, ele podia ter nos deixado no quinto dos infernos, e não deixou. Então o apóstolo Paulo tem razão. Como crerão se não há quem pregue? Então, antes de jogar pedra nos descrentes, perceber que nós fomos agraciados para poder ajudar os descrentes, certo? É verdade. Esse é o lance. A mulher não esperava o Salvador. Ela foi buscar água para beber. E ela saiu com a água da vida. Verdade. Não é isso? Foi isso que aconteceu. Então, antes de nós julgar os outros, antes de jogar pedra nos descrentes, nós temos que dar graças a Deus que nós estamos conhecendo essa verdade para poder ajudar os descrentes. O nosso papel no mundo é para ajudar os descrentes. E não para nos afastar e dizer que nós somos melhores que os descrentes. Esse é o papel da Bíblia. Tá? Isso Paulo vai fazer em Efésios. Essa graça alcançou os Efésios. Né? Olha que a mulher estava no culto, né? Ela sabia que tinha culto em Gerazim, certo? Os samaritanos faziam culto, mas ela não tinha um Salvador. É verdade. Veja só, o final do Antigo Testamento e o começo do Novo, você tem várias vezes a expressão, né? Sacrifício eu não quero mais, mas eu quero misericórdia. Misericórdia eu quero, não holocausto. Exatamente. O que significa isso, Paulino? Significa Cristo presente. Exatamente. Então nós vamos viver nessa dependência e isso vai ser levado até o resto da nossa vida. Tanto é que a última palavra de Jesus sobre o meu corpo mortal é: vinde e entrai no reino dos céus. Ele vai dizer isso para mim. Eu acredito, porque quando ele fala em espírito, em verdade, né? Quer dizer, a gente vê muitas vezes o cristianismo de casca, né? De uma vestidura. Mas eu acho que nessa questão aí é o nosso compromisso, né? Nosso amor ao próximo, quando a gente, então, desenvolve esse... levando essa. Eu me lembro quando eu era criança, na minha casa, era uma casa de culto lá na roça, né? Lá na nossa sala, e tinha um cartaz de uma mão para cima e outra do lado, recebendo de Deus e distribuindo, né? Eu me lembro disso ainda, era moleque lá no sul diz guri, mas aqui me fala moleque. Mas é esse fator que faz nós entendermos esse amor de Deus e ser um cooperador no processo de procurar o perdido, né? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Mas que ele se converta e viva, né? E eu preciso entender aí, como Paulo, né? Sou um cooperador de Cristo, né? Estou lá junto, comprometido com isso aí. Esse é um grande aspecto do verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo é Cristo presente, tá? Você já ganhou tudo de Deus. Aliás, a palavra bênção, a bênção é a face de Cristo presente, tá? O que é a face se não é o rosto conhecido de Deus? Cristo é o rosto conhecido de Deus, tá? Deus não se revela de outra forma a não ser nele. É isso que Jesus disse para a mulher em espírito e verdade. O espírito não é do ser humano, o espírito é de Cristo, é o Espírito Santo. E ele revela a verdade. A verdade não é nem o Bolsonaro, nem o Nix Lorenzoni, né? Que diziam isso muitas vezes. Desculpe aí usar essa expressão. Eu não quero entrar na política, tá? Lembra que eles diziam, né? A verdade é Jesus, em João. Tá? Então, exatamente isso que a mulher precisava. E ela estava em si numa igreja, né? Ela era samaritana, tá? E, de repente, o culto dela era diferente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Jorge, Ilmo,
Veridiane, Matheus, Jaqueline, Tiago, ou os Tiagos. Não sei, posso falar? Se quiser, ninguém te proíbe aqui. Né? Não, eu queria só levantar, só para não falar da mulher ou das mulheres, eu queria levantar uma outra situação aí quando Jesus diz, vai e chame o seu marido, né? Ele apenas queria mostrar o pecado para ela ou, na verdade, ele também queria, digamos assim, dizer, não, eu posso incluir ele também? Essa é a minha pergunta agora, assim, um pouco mais. Tu não tem essa resposta no texto, tá? Só que Jesus diz, né? A mulher já diz, né? Eu não tenho marido, já estou no 5º e não tenho marido. Dentro da lei do Antigo Testamento, se não tivesse a legislação previa o quê? Se você se tornasse viúva, você podia ter um segundo marido, que era o cunhado, geralmente. Tá? E aí o que acontece? Ela estava vivendo em si num estado ilegal, digamos assim. Tá? Mas ela foi ao encontro da cidade. Tá? Ele não sabe quem ela encontrou. Ela encontrou as pessoas, né? Tá? Então, esse aspecto da legislação judaica ou samaritana, né? Ali é samaritano, né? Os judeus também fizeram algo parecido. Tá? Então, Jesus vai quebrar a lei, por exemplo, dos judeus em quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Quando Jesus resgata a condição original de todo ser humano. Aliás, isso é verdade, tá, gente? Nenhum de nós, à luz do pecado de Adão e Eva, é salvo. Todos nós precisamos do Salvador. Isso nos faz iguais a qualquer um na face da terra, ao pior ladrão na face da terra, em termos teológicos, tá? Eu não estou falando em termos éticos e morais. Graças a Deus que a polícia não nos persegue, né? Mas em termos teológicos, todos somos necessitados de Cristo, precisamos dele. Isso não nos torna melhores. Tá? E aí o que nos torna, de fato, santificados? Como a Sônia disse antes, né? O que é santificação? É perceber que nós continuamos pecadores, não que nós somos melhores que os outros. Por isso a santificação trabalha com o pecado atual. Foi isso que aconteceu na horizontalidade da mulher, Ilmo. Para mim, né, a mulher quebrou a lei do mandamento, certo? Percebe? Então, o pecado atual sempre trabalha com... É resolvido na santidade do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo está morto, teologicamente. O Paulo vai dizer isso, tá? Então, o Espírito Santo nos faz crer em Cristo, resolve o nosso pecado original, e também nos faz olhar para a vontade de Deus por causa da nossa santificação. A santificação não é o que eu faço ou deixo de fazer. É o que o Espírito Santo faz através da palavra em nossa vida. Já vimos isso semana passada. Isso é importante aqui, tá? Então a mulher ganha dignidade de novo. Não só como mulher, mas também como alguém que se relaciona com as pessoas. Porque é isso que é digno. Jesus não vem curar a alma, Jesus vem curar o corpo. Tá? E é importante perceber. Porque Deus criou o corpo. Deus não criou uma alma penada. Deus deu vida ao barro, certo? E o Espírito Santo que habita as pessoas. Então essa é a teologia. Nós, infelizmente, por causa de Aristóteles e de outros pensadores gregos, que definiam o ser humano como corpo e alma, por exemplo, nós temos uma linguagem. A alma sempre se refere à obra do Espírito Santo, né? Alma vivente, tá? A Bíblia não fala, não tem uma dicotomia, né, de teoria e prática, de coisa abstrata. Não, tudo é vivencial. Por isso é relacional. É a Deus e o próximo, como disse o Paulino há pouco. Né? Então Deus está ativo no mundo. Ele disse que estaria. Né? Então nós vamos ter que aprender isso. Né? Vamos falar um pouquinho de Efésios. Acho que Efésios é importante. Tá? Alguém gostaria de destacar alguma coisa que viu em Efésios, além de João? Chamou a atenção no comentário? Jorge? Tá precisando falar? Não, precisar não. É melhor escutar. Efésios da armadura. Eu não terminei de ler todos os textos. Essa semana tenho um pouco mais compromissos, mas espero concluir tudo. O que eu consegui entender até agora é o tema da armadura de Cristo dada ao cristão, mas é como Cristo está presente na igreja.
A igreja, que é o corpo de Cristo, a família de Cristo, representa o próprio Cristo. E a armadura, todos esses itens, ele mesmo dá. E parece que a luta é de Deus. Não, a luta não é do ser humano contra o inimigo, os poderes celestiais, sino que é Cristo obrando ou lutando em nós e por nós, e vencendo tranquilamente. Então, a gente foi chamado a guardar firme não aquilo que a gente tem que conquistar, sino aquilo que a gente recebeu de Cristo. Perfeito. E por isso a fé é depositada na dádiva e não na luta. Exatamente. Concordo contigo plenamente. Tanto é que é o Deus que eu não conheço com o Deus que eu conheço. Estão lutando entre si, parece, tá? Jesus é a armadura, ou Jesus é aquele não só que luta em meu favor, mas como me defende também, né? Então isso é importante. Como é que entra a oração nisso aí? Como é que vocês viram a oração no final? A oração é uma coisa que brota do coração do crente ou ela também tem origem divina? O que tu acha, Jorge? Eu colocaria quase a oração junto aí com os outros dons, porque é um dom que Deus nos deu para... Obviamente não é um meio de graça, isso aprendemos, a oração não é um meio de graça porque é a resposta do cristão, mas é a obra de Deus em nós que nos faz falar com o nosso Deus. Perfeito. Então, é Deus atuando em nós para que nós nos dirijamos a Ele e peçamos aquilo que nos faça falta, ou para agradecer, ou para alabar, ou glorificar a Deus. Eu gosto muito, hoje à tarde, agora há pouco estava trabalhando um texto que eu vou usar lá em Buenos Aires, na Teologia da Cruz de Lutero, vou dar um curso lá em começo de agosto, e na realidade nós gritamos Abba, né, Pai, né, Pai Nosso que estás nos céus. Por que ele está depois do credo? É que nem o filho que conhece o pai e sabe que aquilo que o pai deu parece não ser verdade. Mas nós vivemos num mundo que não quer que a gente grite de pai, tá? Então nós não somos filhos mimados. Por isso Deus nos deu tudo para nós pedirmos, né? Tanto é que o Jesus ensina-nos a orar, pedem os discípulos. O que ele faz? Ele faz um resumo da doutrina. O que é a doutrina? Não é um livro de doutrina, mas é tudo que Deus fez pelo ser humano. E aí o Paulino diz bem, as tuas petições e as nossas. Pai nosso que estás nos céus. É ele que está no céu. E as nossas começam o pão nosso de cada dia, né? Lembre que é o número 3 e o número 4, tá? Essa é uma linguagem bíblica bem interessante. Lá no Apocalipse ela volta, né? O 3 significa Deus, né, nas suas pessoas, e o 4 é a criação. Então, essa dimensão existencial, ela continua presente. Então, a oração é uma arma que nós ganhamos, ela brota de uma relação de pai para filho, certo? Ela não brota do meu interesse. Por isso, quando a gente vai avaliar uma oração, e nós fazemos isso no culto, o que é agradecer, o que é pedir? Aqui o Jesus diz, né? Quem é o pai que quando o filho pede peixe vai dar o quê? Uma cobra. Nenhum pai faz isso. É a mesma coisa nós. Então, quando nós temos que gritar pai, é sinal que alguma coisa está acontecendo. Não é que o pai abandonou a gente, mas nós estamos em desespero. Então, essa forma de o próprio Deus nos ensinar a orar. O Senhor ensina-nos a orar. Lutero eu gosto muito dessa explicação. Lutero, muita gente acha que ele orava horas e horas. Os monges oravam horas e horas, tá? Porque o exercício de oração era uma forma de se chegar até Deus. Então eu vou me concentrar na verdade. Lutero diz que a palavra, a minha vida é uma grande oração. Significa que quando eu estou caminhando, quando eu estou vivendo, isso tudo é uma oração, porque ela reflete a vontade do Pai. Né? Orar sem cessar. Esse é orar sem cessar. Esse é orar sem cessar. Não é uma oração. Agora vamos orar, tá? Como se fosse a vida toda é um reflexo dessa relação. Tanto é que olha a petição: Pai nosso que estás nos céus. Aí vem lá: pão nosso de cada dia. O que significa isso? Um bom governo, certo? Quais são as necessidades que nós temos? É bem concreto, não é abstrato. O reino de Deus.
O reino de Deus vem até nós sem nós pedirmos, mas o que nós estamos pedindo? Que a palavra de Deus esteja entre nós, que Cristo esteja entre nós, certo? Então, olha a explicação muito existencial no sentido relacional. É isso que acontece. Então, a oração não é uma da boca para fora, ela brota de um coração de dependência, tá? Então, a gente grita, né? Grita. Eu alguma vez escrevi um artigo sobre isso, é gritar de fato. Por quê? Porque nós conhecemos a vontade de Deus e nem sempre ela se manifesta. O pecado às vezes parece ser grande. E aí, como você disse, Jorge, às vezes a gente não percebe que o Pai tem controle de toda a situação. Tá? O Pai tem controle. Né? Sim, Paulino? Acho que foi bom essa abordagem da oração. Eu li isso aqui também, né? Orem sempre por todo o povo de Deus. Eu tenho uma coisa que às vezes repassa a minha cabeça, a minha mente, na relação de oração com Deus, né? Às vezes até tenho questionado, conversado com Deus sobre isso. Deus, na verdade, ele sabe, né? Antes que a palavra chegasse à boca, Deus já sabe, lá diz, está escrito, né? E às vezes eu penso, e essa é uma pergunta que eu faço aqui, às vezes eu penso que, na verdade, não é que Deus precisa da nossa oração em si. Nós é que precisamos orar a Deus, né? Porque quando eu tenho uma pessoa a quem eu amo, conversar com ele é uma coisa gostosa, né? Quando meus filhos vêm à minha casa, eu vou à casa dele, aquele papo é uma coisa muito gostosa. Então, às vezes, eu vejo que eu não estou, assim, diríamos, eu não estou precisando muito falar com meus filhos, mas eles estão precisando falar comigo. E eu acho isso para Deus. Um tempo atrás, eu li uma colocação do Augusto Cury, né? Eu li muitos livros do Cury, e ele dizendo que Deus é um Deus, como o senhor falou, relacional. Então, ele tem prazer, ele gosta de nós conversarmos com ele. Por isso, nós precisamos dedicar mais tempo em oração, falar com o Pai. Agora, ele coloca lá, porque isso faz um bem a gente, né? E o senhor acha que Deus precisa ouvir a nossa oração para atender? Ou essa? Porque Deus já sabe. Para que eu preciso ficar orando uma vez, 2, 3, 10 vezes, pedindo a Deus a mesma coisa, né? Eu tenho minha mãe muito velhinha, ela não está bem, e às vezes eu vou lá e olho assim, dá vontade de pedir a Deus, Deus, leva minha mãe, né? Ela não está legal, né? Mas eu já pedi uma vez, eu acho que eu não devo pedir mais. O que o senhor coloca? Veja só, como nossa oração é um eco da vontade de Deus, tá? A morte, por exemplo, a doença, não é vontade de Deus. Nós temos outros atores na história, lembrem? Vocês viram isso em Jó e vocês viram isso em Gênesis. Tá? Percebem? Então, a nossa luta não é contra este mundo, é contra as potestades de eternidade. Então, quando a morte entra, eu sei disso porque, por exemplo, eu tive que, por uma situação particular, eu fiz o sermão do sepultamento da minha mãe, né? O pastor atrasou e nós tínhamos que enterrar ela porque o corpo dela já estava, né, já era verão e tudo mais, e a gente teve dificuldades. Aí até disse, vamos fazer o sepultamento, e aí eu comecei a conduzir o culto e o pastor chegou depois para o sepultamento no cemitério. Mas na igreja eu fiz a mensagem. E eu tinha levado um comentário que Lutero faz de como se preparar para a morte. Então, como eu hoje estou preparado para morrer? Quando eu participo da ceia, diz Lutero. Não porque eu preciso da extrema unção, como na teologia medieval se tinha. O que acontece comigo? Quem me dá a certeza de que eu, de fato, vou ressuscitar? A garantia vem de Deus, né? Então, como o senhor mesmo diz, Paulino, eu concordo. Quanto mais eu conversar com a palavra de Deus sobre as minhas necessidades, mais eu vou entender ele. Então, essa é a oração de fato. A oração ela está ligada, por isso eu falei. O Pai Nosso vem logo depois do credo no catecismo. Por quê? Porque eu sei quem é meu Pai. Como é que eu descubro o Pai que eu tenho? Lendo as Escrituras. Então, a oração é nada mais do que um eco das Escrituras. Nós, na liturgia de culto, fizemos bem quando colocamos a oração
depois do sermão, que é uma exposição das Escrituras, certo? Então, isso tudo faz parte, é uma sequência técnica, lógica, que a gente precisa ter. Então, de novo, quando eu conheço o meu pai, como o senhor mesmo falou, por que seus filhos vêm visitar o senhor? Porque o senhor é o pai deles. Percebe? Essa é a relação. Mateus? Eu gostei bastante, fazendo as leituras aqui também, eu estava, desde o ano passado, já usei um livro, talvez o professor vai conhecer. Você tem que excomungar. Mas é muito bom, eu estou usando ele, eu usei ele algumas vezes em alguns estudos bíblicos, que justamente quando na parte do Pai Nosso, a gente trabalhou no passado aqui, que ele fala justamente da oração. E aí eu não sei se foi o autor do livro que escreveu, se foi o próprio Lutero, que é colocado que o Pai Nosso e até qualquer outra oração é uma confissão de fé, onde nós mostramos a nossa dependência de Deus, reconhecemos aquilo que nós somos dele. E essa parte que você falou antes, professor, que quando Lutero organiza os catecismos, ele coloca o Pai Nosso logo depois do credo, é para fazer meio esse reflexo justamente do reconhecendo a nossa dependência de Deus. Sim. E justamente nessa relação de pais e filhos. E ainda falando só sobre esse texto de Efésios, eu não cheguei a fazer, não cheguei a fazer a atividade, mas eu fiz a leitura e chamou a atenção que, de uma forma ou de outra, tu pode fazer uma ligação com o batismo também. Totalmente. Usando esse texto de Efésios, que fala de revestir, de nós revestirmos com toda a armadura de Deus, que aí a gente... E no batismo a gente também se reveste de Cristo, a gente recebe aquilo que Cristo já conquistou para nós. Aí eu gostei dessa ligação que dá para fazer. Claro, totalmente. Tanto é que as armas, né? Só para continuar ainda depois do catecismo, Lutero coloca as armas que eu tenho em meio à minha luta como filho, né? Se o Pai Nosso é uma expressão de filho para pai, ou o filho que aprendeu o que o pai é, como é que o pai me dá condições de eu continuar a minha luta em meio às incertezas da vida longe, às vezes, do lar celeste? Aí você tem no catecismo o Pai Nosso, o ofício das chaves, a confissão e a Santa Ceia. Por quê? Se Jesus disse que estaria aqui, por que eu vou dizer que ele não vai estar? Então, de novo, o Lutero organizou a ordem lógica da coisa simples para crianças, justamente para perceber que elas são dependentes. E nós somos dependentes, eternamente, né? A mulher aprendeu isso, tá? Ela não tinha a água da vida, ela nem sabia que existia água da vida, certo? Ela nem sabia. Jesus foi lá e se apresentou para ela. É isso que vocês vão fazer quando conversar com alguém que não está no céu, quer dizer, que não está em Cristo, ou alguém que vive longe de Cristo, já conheceu e jogou fora. Como disse a Sônia antes, né? Nós podemos rejeitar, nós podemos dizer não. Quem é que fez isso no Novo Testamento? Nós vemos a história de Saul, no Antigo Testamento, desculpe. Nós vemos a história de Judas. Judas tinha Santa Ceia. Ele participou da ceia. Certo? Pedro também. Ainda Pedro, graças à ação do Espírito Santo, Pedro está entre os salvos, né? Judas não está. Né? Então as pessoas jogam fora isso, né? Então, assim por diante. Veridiana, a senhora ela abriu a câmera e quer falar. Eu estou ansioso para ouvir a senhora falar. Mas tem que abrir o microfone. Para mim vai ser difícil falar que tem desenho ligado. Estou assistindo Pica-Pau e assistindo aula ao mesmo tempo. Tá tudo bem com vocês aí? Graças a Deus. Faz oi lá. Oi? Um abração pro pai. Uma hora dessa tem que conversar. Vamos falar um pouquinho sobre a tarefa da AP2. Acho que é importante, né, para a gente dar uns nortes aí para vocês, certo? O que dá para fazer? Eu sei que alguns já fizeram e me mandaram. O Ilmo eu sei que já fez, não sei se mais gente fez.
eu vou compartilhar a tarefa, tá? Vamos conversar um pouco sobre ela. O que a gente espera que vocês façam, tá? Essa atividade que nós conversamos há pouco, ela não é avaliativa, certo? O Matheus disse que não conseguiu fazer, não tem problema. Ela tinha a intenção de resgatar a intenção real do texto bíblico, que é trazer salvação, ok? Então, quando vocês forem manusear a palavra de Deus num grupo de estudo ou numa mensagem pública, você sempre tem que perguntar se isso de fato é o remédio para a humanidade, mesmo que as pessoas não queiram, nem saibam que estão doentes, né? Como a mulher. Né? A mulher estava doente e Jesus precisou curar ela. O apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa. Né? Como crerão se não há quem pregue? Pregar a palavra de Deus, certo? A tarefa que agora eu estou pedindo para vocês na AP2, ela é um pouco mais longa, ela vale 7 pontos na aprovação, e eu gostaria, e eu espero, né? Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Vocês já leram os comentários, tá? Então eu não estou pedindo uma tarefa nova. Vocês vão usar o mesmo material que vocês usaram, tá? Analise os comentários de João em Efésios, da terceira semana, descrevendo eles, esses comentários, tá? Como interpretação bíblica com rigor acadêmico, tá? O professor Hubert mencionou uma coisa importante antes, que é deixar o texto falar, certo? E isso é um princípio básico da interpretação. Se eu colocar para dentro do texto o que eu quero, eu já estou maculando o texto, estou manchando o texto. Então, não é isso que a gente quer que vocês façam. Vocês vão mostrar como os 2 comentários, e aí eu sugiro, não preciso pegar todo o texto, que são longos, né? Como os 2 comentários apresentam elementos de um rigor acadêmico na interpretação bíblica. E aí vocês vão dizer, olha, apresenta sim, e aí vocês vão fazer uma análise descrevendo como esses textos representam uma hermenêutica sólida atual, mesmo em uma leitura subjetiva do texto. O que o professor Hubert falou antes é uma leitura subjetiva. Eu coloco minhas ideias para dentro do texto. O que nós temos que fazer é uma leitura objetiva, deixar o texto falar para nós, certo? Na realidade, é Deus que está nos lendo, não nós lendo a Bíblia. Tá? Isso é importante, isso eu aprendi facilmente com alguém. Ou, quando a gente lê a Bíblia, é Deus que vem ler a gente e vem mostrar para a gente o que nós precisamos. Não é o contrário, tá? Então, para evitar o subjetivismo, para nós sermos objetivos, nós temos que perceber, primeiro, o rigor acadêmico, tá? Os autores não puxam para um lado ou para o outro, eles analisam o texto, eles fazem o texto falar, tá? Bom, e isso dá elementos de que hoje nós temos uma hermenêutica sólida. Vamos dar uma olhada, então, no que está disponível para vocês fazer essa análise, né? Então, a 4ª semana de estudos, tá? Aqui vocês têm um pouquinho de história da interpretação, tá? Lembrando que é uma disciplina de elementos históricos. Aqui, vocês, digamos assim, podem usar isso aqui como ponto de partida, tá? A interpretação bíblica, que aparece já dos tempos do Antigo Testamento. Então, como a Bíblia usava ela mesma, tá? E aí o autor diz que há uma alusão intrabíblica, certo? Isso nós vamos ver muito no Novo Testamento, quando Paulo e os autores bíblicos usam bastante o Antigo Testamento, tá? Isso é uma interpretação bíblica. Depois nós temos uma interpretação pós-bíblica, que é o quê? Uma leitura da Bíblia em períodos, aqui no caso, ele menciona Esdras e Neemias aqui, tá? Depois nós temos a ênfase no judaísmo, né? Infelizmente, o judaísmo ele vai além da Bíblia, que seria o que a Bíblia cristã faz, né? E aí nós temos uma tradução chamada Septuaginta, que é uma tradução da Bíblia para a língua comum da época, que era o grego, tá? Então já não tinha mais o hebraico, poucas pessoas conseguiam o hebraico, e a partir lá do século III a.C., então se fez necessário traduzir o texto para uma língua comum, que é o grego, tá? Não é mais língua comum para nós, mas foi na época. Depois vocês têm
há uma referência aqui a um período depois de Cristo, tá? E assim por diante, tá? Aí o período depois de Cristo, lá nos anos 400, 600, nós temos os judeus, que querem se justificar com a Bíblia deles, né? Eles pegam o Antigo Testamento. Então aqui vocês têm um pouquinho de história, tá? O que nos interessa é mais ou menos o período atual. Vocês podem ir direto para o período de hoje, tá? O autor trabalha isso lá no final do artigo. Vamos lá, tá? Então vocês têm, digamos assim, o que caracteriza a exegese hoje, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, como é que as pessoas leram a Bíblia, mas o que nos interessa agora? Interessa que está no final, no século XXI. Então, a partir daqui, vocês poderiam dar uma olhada. São só 5 páginas no final. Eu estou dando essa dica por quê? Porque essa é a tarefa, tá, gente? Isso não quer dizer que vocês não precisam ler o resto. O resto é a história da interpretação. Mas eu quero que vocês se preocupem muito na questão atual, tá? Vocês vão perceber que há, por exemplo, uma ênfase homossexual na leitura bíblica, há uma ênfase e outras teologias, né? Mas aí você já está, infelizmente, mudando o texto, tá? Então, o que interessa? Interessa perceber como a coisa hoje em dia é lida, tá? Isso aqui é uma opção, é uma fonte, tá? Não é a fonte principal para fazer o trabalho. Vamos adiante, vamos ver outros. Tem mais 2 fontes aqui, na semana 4, tá? A outra fonte é abordagem literária e sociocientífica, né, da redação da Bíblia, né, ou das recentes interpretações. Esse texto aqui, só tem 17 páginas, ele já nos ajuda um pouquinho mais. Por quê? Porque nós estamos lendo um texto escrito, nós não estamos lendo simplesmente um livro de doutrina, nós temos que levar em consideração a parte escrita. Aliás, o texto de Efésios, o autor foi muito feliz. Ele usa muito a retórica. O que é a retórica? É a organização das ideias de tal forma que faça um sentido para o leitor. Claro que no Novo Testamento ninguém lia a Bíblia. A Bíblia era feita para ser ouvida. Por isso, quando eu hoje vou no sermão e vou ver um culto, eu fecho os olhos porque eu não quero ver nada, eu quero ouvir. E aí, se o pastor, por exemplo, prega, e de repente ele começa a pregar tudo de novo, né? Aí é um saco, né? Desculpa a expressão. Mas aí ele duplica o sermão, dobra de tamanho. Não é isso que você vê nos textos do Novo Testamento. Eles são obras retóricas, mas que criam identidade. Não simplesmente querem embelezar o discurso. Então, esse aspecto é importante. Então, a crítica da narrativa, ela é fundamental, tá? Esses elementos vocês vão perceber. Então, claro, o crítico quer, às vezes, destruir o texto, não é bom. Mas eu quero uma leitura objetiva, eu quero elementos. Para isso, a melhor ferramenta para vocês responderem, então, como é que eu vou dizer, a tarefa é assistir a palestra do Dr. Wilson, que é um vídeo, certo? Ele tem aqui uma palestra que foi dada durante a pandemia. Deixa eu ver aqui. Só deixa eu pular o anúncio. O professor Wilson, ele faz uma apresentação sobre... É o que nos interessa. Exegese sólida em tempos líquidos. Sólida quer dizer rigor acadêmico, certo? Como ele tinha definido lá na primeira semana de estudos. E tempos líquidos é a subjetividade da interpretação. Então, eu sugiro que vocês ouçam, assistam isso aqui, como ponto de referência para mostrar que os 2 textos, de João e de Efésios, representam uma análise técnica, rigorosa, rigor acadêmico, e não a subjetividade, tá? Que representa, de fato, uma solidez mesmo em tempos líquidos, tá? Nós, graças a esse mundo que a gente vive hoje, nós temos espaço. Cada um faz a sua verdade, nós podemos também fazer a nossa verdade. Só que a nossa verdade não é nossa. A gente parte de uma verdade que é a palavra de Deus, tá? Então eu sugiro que esse texto aqui seja, ou esse vídeo, seja a base para vocês fazerem o trabalho. Eu sei que o Wilmo já fez, tá bem, tá ótimo,
tá? Talvez observar alguma coisa no teu trabalho, uma questão da construção linguística, né? Em Efésios isso aparece. O autor da exegese, ou da análise do texto, ele usa muito a retórica, né? Ele fala lá em exórdio, que é a introdução, a peroratio, que é a conclusão, né? Os termos da retórica antiga, que é uma ferramenta, tá, gente? Não sei se alguém já entrou numa agência de propaganda, quando você tem que fazer um comercial de 15 segundos para passar durante o Jornal Nacional. Você investe muito para fazer esses 15 segundos. Porque você tem que dizer em 15 segundos tudo o que você quer dizer, certo? Então, as obras, as cartas, especialmente no Novo Testamento, elas têm esse aspecto. Elas foram construídas com rigor acadêmico, só que elas tinham conteúdo, elas criavam identidade. Tá? Então, quando a gente analisa Efésios, por exemplo, a gente vê que é uma obra de arte. Por quê? É uma obra de arte não no sentido apenas textual, mas seguiu padrões da época. O apóstolo Paulo escreveu como se escrevia na época, como se escrevia uma carta legal. Legal significa tinha autoridade. Aliás, esses textos estão na Bíblia porque eles têm caráter autoritativo, eles criam identidade, eles não são opiniões. Tá? Por que eles não são opiniões de Paulo? Os islâmicos, depois, quando vão criar o islamismo, Maomé, e vai criar um outro texto e vai dizer, não, isso é a opinião de Paulo. Paulo criou o cristianismo, certo? Não, Paulo não criou o cristianismo. Paulo usou o Antigo Testamento adoidado, né? Paulo, João também vai usar muito. E isso faz com que os textos sejam bíblicos no sentido de nos ajudar a entender a Bíblia como um todo, que é o princípio da hermenêutica, né? Então, eu tento demonstrar como vocês enxergam, então, essa solidez no rigor, na pesquisa dos comentários de João e de Efésios, e como isso nos ajuda a enfrentar um mundo líquido, né, com essas ideias subjetivas, tá? Então é muito simples o trabalho, não é difícil, ele requer um pouco mais, né? Afinal, ele vale 7 pontos, né? Vocês não estão aí trabalhando com 3 pontos, ele vale 7, e a gente quer ajudar vocês. Se vocês querem, deixa eu só achar aqui a questão das datas. Nós temos, sempre lembrando, essa é uma entrega que vai até o dia 3, que é domingo que vem. Se alguém quiser mandar antes, para a gente olhar, mande por meu e-mail que vocês têm. Se eventualmente alguém precisa de um prazo extra, claro, não pode ser muito longe, porque nós precisamos fechar a disciplina. No dia 4 já abre a outra, tá? No dia 4 de abril, que é uma terça-feira, se não me engano. Entra a disciplina do professor Max, que também tem a ver com Bíblia, questão histórica e assim por diante, né? O professor Max vai trabalhar, então, um assunto mais leve, um pouquinho mais leve. Eu até olhei já, o material está muito bem feito também, vai seguir na mesma linha. Ele vai fazer exercícios usando os mesmos textos bíblicos, né? Não as mesmas passagens em si, mas os mesmos livros, tá? Nós lemos, por exemplo, Gênesis 3:15 e João, né? Vocês não vão estar muito longe desses textos, tá? Pelo menos desses 4, acho que a professora Anselmo vai usar outros, né? Salmos e Ruth, se não me engano. Vocês vão poder, então, certificar bem a teologia, né? Isso vai ser um belo exercício acadêmico que vocês vão fazer, tá? Então, vocês têm... A ideia é não deixar acumular, tá? Vocês lembram que se vocês precisar pedir arrego, né? Tempo, né, José? Você está rindo aqui da minha... Não sei se está rindo de mim ou de alguém está conversando contigo, mas a gente vai poder se ajudar aqui, tá? Então, geralmente sou eu que avalio, né? Se precisar ampliar, corrigir eventualmente, a gente vai fazer com boa vontade, né? Vocês não precisam ter medo, tá? Não é nada de novidade, tá? Vocês não precisam se assustar, viu, Sônia? Que é melindrosa aí, não precisa levar, né? Nós não estamos levando também na ponta da faca, né? Estamos querendo nos ajudar aqui. Alguém quer comentar algo sobre a tarefa, perguntar? Não? Todo mundo assustado?
Ilmo, o que o senhor fez já? Eu sei que o senhor já fez a tarefa. Eu fiz a tarefa. Se eu acertei, não sei. Mas, não, eu acho, assim, ela é instigante, né? A tarefa, né? De você olhar para aquele rigor, vamos dizer assim, como é que é o termo lá? Rigor metodológico, né? E de repente você meio que botar o texto numa caixa, assim, você ser um pouquinho mais correto e não deixar aquele, né, te leve. Então você tem que realmente pensar numa estrutura e, por outro lado, chega lá no final, você ainda quer dizer mais algumas coisas, né? E isso acaba enriquecendo os estudos. Eu até fiz uma pregação no final de semana com essa imagem de Efésios, enfim, acabou ajudando um pouquinho a me direcionar nessa linha que eu queria, eu imaginava que era o que se queria, e ainda faltam alguns detalhes que eu ainda anotei hoje, né, e agora ainda a gente acrescenta. Mas é extremamente instigante, uma vez que você senta para escrever, a gente aprende bastante. E o vídeo do professor Wilson, de fato, ele é um norte, né? Eu não consegui assistir todo ele, mas a parte inicial já te conduz numa linha assim muito segura. Você vai por aqui que você não vai errar. Exatamente. Ele é o, digamos assim, a menina dos olhos dessa semana, né? Pelo fato de fazer essa conexão entre o que se faz hoje, tá? Em termos de ciência, de interpretação, sem perder o chão de fábrica, né? Sem perder o texto bíblico, né? Que é o que nos preocupa, tá? Porque você pode fazer, por exemplo, uma análise crítica literária e chegar à conclusão de que a tua teologia é tua. Na verdade, ela continua sendo de Deus, tá? Então, senão você vai perder o norte que vocês escreveram antes, tá? Tudo que vocês escreveram de Deus e não encontro do ser humano pecador pode se tornar bem subjetivo, ok? Quando na realidade a gente quer manter essa objetividade da palavra de Deus. Então é isso que a gente quer fazer com vocês, né? Eu acho que vocês daí, depois dessa caminhada, vocês vão ter condições de seguir o curso, tá? O nosso último encontro é hoje, né? Nessa disciplina, pelo menos. Tá? Veja só como passou rápido, né? E foi tranquilo, né? Entre mortos e feridos, só os mortos ressuscitaram. Os feridos ainda precisam de uns esparadrapos da vida aqui. Brincadeira, não precisamos nada. Então, vocês têm uma bela caminhada já inicialmente, né? E eu acho que eu estou muito feliz com vocês, né? Estou muito feliz mesmo, né? Paulino? Esse encontro, isso aí ficou gravado para a gente depois voltar? Sim, isso aqui vai estar gravado. Okay. Isso aqui vai ser disponibilizado para vocês entre hoje e amanhã, tá? Assim que o Google me liberar a gravação, eu coloco no YouTube, daí vocês têm acesso depois, tá, Paulino? Ok. Outra dificuldade que eu tive eu tinha os textos escritos, interpretados, e eu tinha os textos lá na Bíblia, né? Inclusive com três estou usando a Almeida atualizada e da minha linguagem de hoje, né? E às vezes eu tive dificuldade se eu devia me colocar as posições, me referir às posições dos intérpretes ou colocar minha interpretação do texto. E essa foi uma coisa que me dificultou no processo. O que eu estou pedindo agora como tarefa é olhar o que os autores como eles interpretaram o texto, que ferramentas eles usaram. Eu não estou pedindo um exercício onde vocês têm que ser os autores do comentário, tá? Não é isso. Isso pode aparecer, de repente, depois, numa outra disciplina, certo? Ok? O professor de exegese do Novo Testamento, do Antigo Testamento, pode pedir isso para vocês. Mas nessa disciplina, vocês têm que aprender como fazer. Esse é o objetivo. Então, vocês estão olhando para alguém que já fez. Eu estou usando o método indireto. Em vez de vocês fazerem, vocês estão olhando para quem fez o processo, tá? Quem interpretou e quais são as ferramentas que essas pessoas usaram para interpretar o texto, ok? Eles citam, por exemplo, fontes externas. Para que eles citam? Vocês citam, acho que... Né? Ou eles citam mais a Bíblia como um todo? E são perguntas técnicas, certo? Elas precisam ser respondidas para quem é um bom exegeta, ou melhor, para quem é um bom interpretador das escrituras.
Então, você não, por exemplo, a Sônia fez o exercício de pegar a Bíblia de Jerusalém. E como nós tínhamos dito, né, os católicos, pela Vulgata, transformam o homem em mulher, tá? O Salvador se torna uma mulher, né? E isso é complicado, certo? E assim por diante. Então, a gente sabe que não é isso, tá? Então, há uma tendência, né? As traduções, Paulino, elas são úteis quando a gente consegue perceber que elas fizeram o seu papel. Porque, às vezes, o intérprete, o tradutor, é o intérprete do texto. Tá? E, às vezes, o intérprete quer colocar a sua ideia. Foi o caso da Vulgata ali, né? Ou, melhor, da Bíblia de Jerusalém, no caso, né? E a Bíblia de Jerusalém, para mim, é uma das mais próximas do original. Mas é Bíblia de Jerusalém, certo? Então, é a mesma coisa. Graças a Deus que não tem uma Bíblia luterana. Eu não gosto disso. A Bíblia não é luterana, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é da minha igreja. Tá? Almeida Revista Atualizada, o Nova Almeida Atualizada, as pessoas foram técnicas, devem ser técnicas, certo? Ela não deve puxar para um lado nem para o outro. Tá? Por isso você tem que ser um bom leitor. Tá? Quando você vê algo estranho aos grandes temas da Bíblia, desconfiem. Tá? Então, desconfio por quê? Porque alguém está puxando brasa para o seu assado. Nós não queremos isso, né? Então, é isso que a gente gostaria de evitar um pouquinho. Ok. Tá bom? Eu estou à disposição de vocês. Né? Usem e abusem, né? No bom sentido. A gente tenta responder. Vocês têm WhatsApp, vocês têm meu e-mail. Né? O professor Huber está aí também. Né? Sei que o professor Huber tem uma pilha de coisas para corrigir, né? Mas a gente está aí para se ajudar, né? A gente quer que vocês façam bons trabalhos, né? Professor Huber? Aí vem aquilo que eu falo normalmente para os alunos na graduação, mas eu vou trazer para vocês aqui também. Eu sei que para nós isso é chover no molhado. Eu sempre recomendo que os nossos, quando for escrever um sermão, fazer um estudo bíblico, eu procure um comentário bíblico que trabalha a partir do original. Procure sermões de pastores que trabalham a partir do original, porque a partir daquele momento eu começo a ter um outro olhar sobre aquele texto, eu começo a enxergar algumas coisas que, se eu pegar a tradução em português, independente da quantidade de traduções em português que eu vou ter, eu não vou saber qual delas é a mais próxima do original. Então, se eu pegar um exegeta, um bom exegeta, que faz uma boa análise do texto, a partir dali eu vou começar a ter uma visão melhor. Como achei muito interessante, num dos trabalhos, não sei de qual foi os trabalhos, onde é que pega um termo do Novo Testamento e joga esse termo para o Antigo Testamento para mostrar que a ideia é a mesma. Aquela que foi levantada hoje, que é ir ao encontro de. Então, achei muito interessante isso. Então, estas coisas são importantes nós pensarmos quando a gente trabalha com o texto. Não usarmos apenas o texto em português, mas procurarmos usar o texto mais próximo do original possível sempre. Vocês não têm todas as ferramentas, né? O Ilmo já aprendeu a pedir, né, Ilmo? Isso numa boa, tá? Não é problema, não. Se vocês precisarem de ajuda, sintam-se à vontade em solicitar, tá? Vocês às vezes não têm literatura e o que a gente tem disponível, né, para poder ajudar. Eu tenho colocado semanalmente na página do Facebook do curso pequenos textos bíblicos, né, análises, né, e assim por diante. Mas se vocês precisarem de ajuda com textos, né, e quiser fazer um trabalho especialmente depois, agora vocês não precisam mais, tá? Vocês não vão fazer exegese ou análise do texto. Vocês sempre vão olhar para o que o autor fez e mostrar como ele fez. É isso. Vocês não precisam inventar. Vocês não precisam correr atrás. Em algum momento, algum professor vai pedir, olha, eu quero que vocês façam uma análise do texto e aí vocês vão aplicar o que vocês aprenderam nessa disciplina. Né? Na primeira semana, vocês aprenderam o rigor teológico, não é isso? Rigor acadêmico. Vocês têm elementos ali, né? E vocês vão aplicar isso, né, para o texto. Os outros colegas sabem que vocês aprenderam isso, tá?
que nós compartilhamos as disciplinas. Então, o que eu fiz com vocês, os outros professores vão poder, digamos assim, usar, né, indiretamente na disciplina deles. Não sei se vocês estão me captando. Porque as disciplinas têm uma coisa a ver com a outra, elas são interligadas, tá? Vocês não estão trabalhando com ilhas, né? Às vezes a gente faz faculdade e uma disciplina não tem nada a ver com a outra, né? Aqui não, aqui é para ser tudo interligado, para ser uma engrenagem, né? Vocês estão captando. Então vocês vão usar isso. A caminhada acadêmica de vocês vai ser frutífera, por quê? Porque vocês estão num crescente. Tá? Vocês estão agora antes de entrar na Bíblia, vocês têm que saber que tem que ter uma leitura mais cuidadosa, né? Agora vocês vão começar a ler, né, na terceira disciplina, especialmente vocês vão começar a ler o texto com mais rigor. Agora, aí vocês vão aplicar o que vocês estão aprendendo aqui. Então, essa é a ordem, né? Por exemplo, numa disciplina mais adiante vai ter retórica. Se vocês olhar bem para o texto de Efésios, é uma estrutura retórica. Como organizar já uma mensagem? Porque é o texto, está escrito. E o autor, na análise, ele faz isso. Ele mostra, olha aqui, isso é uma introdução, aqui está o desenvolvimento, aqui tem uma parte, essa parte está ligada à outra, né? A parte da armadura, né? As 4, 5 partes ali estão interligadas, certo? Então, isso é uma organização de um discurso, à luz da retórica clássica de Aristóteles, de Cícero e de Quintiliano, especialmente, tá? Paulo vai usar especialmente Aristóteles como fonte de conhecimento técnico, né? Não de pedagogia, nem de psicologia, nem de filosofia, de estrutura argumentativa de uma carta, tá? Que é o que são as epístolas, né? Então, isso vocês vão aprendendo, né? Então, nós estamos aí, o professor Huber também, né? Estamos nos ajudando daí, né? Mais algum comentário? Passamos um pouquinho do tempo, né? Sinta-se à vontade, tá, gente? Então, não se apoquente. A gente gosta de ajudar, né, Huber? Às vezes a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente está aí para se ajudar. Certo? E para a gente poder ajudar, professor Clóvis, eles têm que nos cobrar o que eles precisam. Como o Paulino fez comigo. Uma hora o Paulino gritou, pediu socorro para mim. E aí eu pude trabalhar com ele, sabendo, porque assim, a gente não consegue trabalhar, não consegue ajudar quando não se sabe qual é que é a dificuldade do aluno. Então, eu preciso que vocês me instiguem a buscar alternativas. Eu não sei tudo. Se eu não souber, eu vou correr para o professor Clóvis. Se o professor Clóvis não puder me ajudar, vamos ver quem é que pode ajudar para a gente resolver o problema de vocês. Mas a ideia é busquem, aproveitem o professor que vocês têm ao máximo e procurem usar isso para o crescimento de vocês, que eu também vou crescer com vocês, o professor Clóvis também vai crescer com vocês por aquilo que vocês nos cobrarem. Sintam-se muito à vontade. Vejam só, né? Eu não sei se vocês sabiam, não sei se vocês fizeram algum curso EAD já antes, Ilmo. Eu sei que você já fez, né? EAD também? Oi? 4, 5? Abre o microfone. Eu fiz 5 pós. Hã? É. Em algum momento você tinha um acompanhamento mais direto? Não, na verdade eram mais assim, dependentes de mim. Eu tinha que ser o responsável por aquilo que me era exigido lá no final da caminhada, né? Então era um negócio assim, às vezes até um pouquinho, ou muito mais difícil do que isso aqui. Eu recebia o material e daí dependia daquilo que, do meu esforço, vamos dizer assim, do meu empenho, né? Mas nunca tive assim um assessoramento, isso que é fabuloso, acho que é uma ferramenta muito importante. Nós temos a formação da Ubra, ela prima por isso, tanto é que tem 2 professores, né? Vocês estão vendo aqui. Na modalidade EAD também, tá? A gente está junto, né? Às vezes as pessoas acham que EAD é EAD solto. Não, nós estamos muito juntos. Tá? Nós estamos, claro, como o professor Huber disse, ele deve ter mais de 1.300 alunos sob sua responsabilidade na modalidade EAD, porque na EAD a gente ganha pela quantidade, não pela qualidade. Mas isso não nos isenta de estar juntos, né?
Olha, nós já temos feito isso em outras disciplinas, a gente está no EAD já há muitos anos, né, Robert? Temos tentado fazer um trabalho, orientação de trabalho de conclusão, estágio, disciplinas de pré-estágio, que nós temos na graduação, né? As pessoas desconhecem tudo o que se faz. Tá? E é uma caminhada acadêmica, né? Quem, por exemplo, hoje nós temos alunos na EAD espalhados pelo Brasil, na graduação, que estão fazendo excelentes trabalhos e que nem são da Igreja Luterana, assim como muitos aqui não são. Tá? Então, a gente está tentando se aproximar mais de um modelo híbrido, onde professor e aluno caminham juntos, né? Mas como nós temos muitos alunos sob responsabilidade, a gente não consegue descobrir tudo. Então, a gente gostaria que vocês se sentissem à vontade. Eu faço coro, a voz do Hubert. Peçam, a gente não consegue descobrir. Eu, às vezes, cutuco vocês. Para quê? Para que possam gritar, né? Como filhos amados nossos, né? Vocês são filhos amados, no sentido teológico. Porque a gente quer que é o melhor para vocês. O Mateus está lá em cima no norte, sozinho, provavelmente, né? A gente está aí querendo estimular eles, certo? Então, vocês estão espalhados pelo Brasil. A internet facilita isso. Ajuda bastante, né? O José está aqui do meu lado, né, José? Está aqui de São Leopoldo. Eu nem visito o José, nem tomo um café com ele, né? E assim por diante, né? O Jorge, por favor. Eu só queria fazer um comentário. Eu, desde que me formei, estou 19 anos agora na Argentina, e em 19 anos não escrevi mais nenhum sermão e nenhum texto em português, praticamente. É tudo espanhol, e até para falar, por isso, trato de não pôr tantos comentários, porque meu teclado também no computador não tem essa cedilha, por exemplo, não tenho e sou um pouco exigente comigo com a gramática, então a gente sabe que às vezes escapa uma palavra em espanhol e no texto também, quem sabe a minha estrutura já de escrever português não será a mais correta possível, mas faço um esforço tremendo para me entender, para que os professores me entendam também. A gente não pensava que ia ter um dia essa dificuldade em português, mas de tanto não usar, esse idioma espanhol é muito similar em algumas coisas. Não é como o inglês ou o alemão, que são bem distintos e não tem como se confundir quase. Mas o espanhol e o português, às vezes, se a gente não é cuidadoso, a gente começa a misturar ou mesclar, como dizem aqui. Então, mas essa é a minha dificuldade na escrita, talvez, em algumas coisas, até no falar, mas eu trato de ser o mais correto possível no curso. Não te preocupa, a gente entende a tua situação, pelo menos nós aqui não vamos considerar isso um pecado mortal, né? Mas eu hoje à tarde eu estou preparando então um curso para Buenos Aires e eu quero levar ele em espanhol, tá? E aí eu estou aí usando ferramentas digitais e tudo mais para levar o texto todo em espanhol. Eu não falo espanhol, meu portunhol as pessoas não entendem, né? Mas daí eu fiz um teste, Jorge, e mandei para o pastor Silvio Donat, para ver se ele entendia. Daí ele disse assim, olha, ele corrigiu acho que só 2 ou 3 linhas de 30 e poucas páginas. Então eu digo, opa, tá bom isso, né? Dá para encarar o negócio, então a gente tem que falar as línguas estranhas aí, né? Mas queria a Deus que a gente consiga, tá? Não te preocupa, tá, Jorge? Paulino? Não levantei a mão. Tá. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tá? O pessoal que está longe aí. Sabem que vocês estão no coração. Tá? Nós não vamos nos ver brevemente, pelo menos não em disciplinas. Né? Essa aqui termina comigo agora. E aí eu volto com vocês no segundo semestre. Tá? Em agosto, setembro, eu devo ter mais 2 disciplinas com vocês, mas os outros professores também vão atuar. Né? Então, vocês estejam à vontade, né? O professor Hubert vai voltar em outros, né? Agora entra um outro professor tutor, o professor Elmer, e aí vocês vão poder também se ajudar, né? Então a gente tem essa sequência aí. E isso é bom porque vocês vão ter professores diferentes, cada um com sua característica, cada um com sua exigência. Isso forma um belo quadro, tá? Certo? Que Deus acompanhe vocês, né? Que a Páscoa seja de fato feliz, né? Páscoa feliz, e Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa para nós. Abraço para todos, a bênção de Deus e uma feliz Páscoa para todos nós. Até mais. Feliz Páscoa para todos.
Valeu.